Eram exatamente 16 horas e 42 minutos de uma terça-feira comum. A câmara de segurança do mercadinho da esquina gravou uma menina de 7 anos passando pela calçada. 30 segundos depois, ela simplesmente não estava mais lá. Ninguém viu, ninguém ouviu, nenhum carro parou, nenhum grito. 30 segundos é o tempo que você leva para pegar o celular do bolso, e nesse tempo, uma criança desapareceu do mapa. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela tarde, a gente precisa voltar para o começo. Para uma família que até aquele dia era como qualquer outra. A família morava num bairro tranquilo, desses que todo mundo se conhece. O tipo de lugar onde as crianças brincam na rua até escurecer e ninguém se preocupa. A mãe, dona de casa. O pai trabalhava numa fábrica de móveis. A menina era a caçula. Sorriso largo, cabelo cacheado, adorava desenhar borboletas no caderno da escola. Presta atenção nesse detalhe, porque ele vai ser importante depois. Todo dia, às 4h30 da tarde, a menina saía da casa da vizinha, onde ficava depois da escola, e andava 3 quarteirões até em casa. 3 quarteirões, 7 minutos de caminhada. Um trajeto que ela fazia todo santo dia. A mãe já esperava na porta. Era rotina, era seguro. Pelo menos era o que todo mundo achava. Naquele dia, a mãe estava na porta como sempre. 4h40, 4h50, 5 horas. E a menina não apareceu. O coração de mãe tem um alarme que dispara antes de qualquer sirene. E naquele momento, o alarme disparou. Ela ligou para a vizinha. A vizinha disse que a menina tinha saído no horário de sempre. Ligou para o marido. O marido largou tudo e veio correndo. Em 20 minutos, metade do bairro estava na rua procurando. E foi aí que alguém lembrou. O mercadinho da esquina. O seu Antônio. Ele tinha câmera de segurança. O que a polícia encontrou nessa gravação é o que torna esse caso um dos mais perturbadores que eu já vi. E eu já vi muita coisa. Na gravação, às 16 horas e 42 minutos, a menina aparece caminhando pela calçada. Mochila rosa nas costas, passo tranquilo. Ela passa na frente da câmara. E 30 segundos depois, quando o ângulo deveria pegá-la na esquina, nada. Sem carro, sem moto, sem ninguém se aproximando. É como se ela tivesse virado fumaça entre um poste e outro. E o mais perturbador dessa história? Presta atenção. Não existia nenhum beco, nenhuma rua lateral, nenhum portão aberto naquele trecho. Era uma calçada reta, entre 2 muros. A polícia chegou em menos de 1 hora. E olha, isso é rápido para esse tipo de caso. O delegado que assumiu era experiente, 20 anos de carreira. Mas quando viu aquela gravação, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Se você estivesse investigando esse caso, o que faria agora? Pense nisso. Uma criança desaparece num trecho sem saída, sem veículos, sem testemunhas. O relógio está correndo. A primeira coisa que fizeram foi revistar cada casa, cada terreno, cada lote vazio, num raio de 500 metros. Bateram em mais de 80 portas naquela noite. Nada, absolutamente nada. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém tinha câmera além do seu Antônio. Aí veio o segundo dia, e com ele veio a imprensa. E com a imprensa veio o caos. A foto da menina estava em todo o jornal, todo o site, toda a rede social. O Brasil inteiro conhecia aquele rosto e todo mundo tinha uma teoria. Mas aqui é onde a história dá o primeiro grande giro. Porque no terceiro dia a polícia recebeu uma ligação anónima e o que a pessoa disse mudou tudo. A voz era distorcida, masculina, provavelmente. A ligação durou 47 segundos e a pessoa disse apenas uma frase. Olhem debaixo da ponte do Rio Seco. A ponte do Rio Seco ficava a 12 quilômetros do bairro. Um lugar que ninguém passava. Rio que secou há décadas. Ponte velha, abandonada, coberta de mato. A equipe foi para lá imediatamente. Cães farejadores, peritos, mergulhadores. Sim, mergulhadores, porque embaixo da ponte tinha um poço de água estagnada. E o que eles encontraram debaixo daquela ponte não era a menina. Era a mochila dela. Rosa, com todas as coisas dentro.
Caderno, lápis de cor, uma garrafinha de água, tudo intacto. Agora para e pensa comigo. A menina desaparece num bairro residencial. A mochila aparece a 12 quilómetros de distância. Alguém levou essa mochila até lá. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. A análise da mochila revelou impressões digitais. 3 conjuntos. O primeiro era da menina. O segundo era da vizinha, o que fazia sentido. Mas o terceiro... O terceiro conjunto de digitais não estava em nenhum banco de dados. Pessoa desconhecida, sem antecedentes, fantasma. E foi nesse momento que o delegado entendeu. Isso não era um desaparecimento comum. Isso era planejado, calculado. Alguém estudou a rotina dessa menina. A partir desse momento, o relógio começou a correr de verdade. Porque em casos de desaparecimento de crianças, as primeiras 72 horas são cruciais. E eles já tinham perdido 3 dias. O delegado montou uma força-tarefa. 15 policiais dedicados exclusivamente a esse caso. Vasculharam câmeras de trânsito num raio de 20 quilômetros. E aqui vem o segundo grande giro dessa história. Numa câmera da rodovia estadual, a 3 quilômetros da ponte do Rio Seco, aparece um carro, van branca, sem placa traseira. A van passa pela câmara às 17 horas e 23 minutos do dia do desaparecimento. 41 minutos depois da menina sumir. Tempo suficiente para ir do bairro até a ponte. Mas aqui é o problema. Van branca, sem placa. Sabe quantas vans brancas estão registradas naquela região? Mais de 2.000. A equipe começou a checar uma por uma. Visitaram oficinas, locadoras, empresas de entrega. Foi um trabalho insano e levou semanas. E enquanto a polícia vasculhava cada van branca da cidade, algo estranho aconteceu. Mais 2 ligações anônimas, do mesmo número descartável. A segunda ligação dizia: "Vocês estão procurando no lugar errado." E a terceira deixou todo mundo gelado. A terceira ligação dizia apenas: "Ela está mais perto do que vocês pensam." Mais perto do que vocês pensam. O que isso significava? Mais perto da delegacia, do bairro, da família? Essa frase virou uma obsessão para a equipe. E aqui é onde eu preciso te contar sobre um vizinho. Morava a 2 casas da família. Homem quieto, por volta dos 40 anos. Morava sozinho, trabalhava de casa. Os vizinhos o descreviam como simpático, educado, sempre cumprimentava todo mundo. Mas tinha um detalhe que ninguém tinha reparado antes. Ele tinha uma van, branca, e na semana do desaparecimento, essa van sumiu da garagem dele. Uma vizinha lembrou disso no 10º dia de investigação. Foi dar depoimento na delegacia. E o que ela contou acelerou tudo. Ela disse que, nas semanas antes do desaparecimento, viu esse homem parado na esquina várias vezes. Sempre no mesmo horário. 4:30 da tarde. O horário que a menina passava. A polícia foi até a casa dele naquela mesma noite. Bateram na porta, ninguém atendeu. As luzes estavam apagadas. O carro, não a van, um carro comum, estava na garagem. Conseguiram um mandado no dia seguinte. Entraram na casa. E o que encontraram lá dentro? Cara, isso é o tipo de coisa que tira o sono de investigador. A casa era impecável, limpa demais, organizada demais, cheirava a desinfetante, como se alguém tivesse passado horas limpando cada centímetro. No quarto dos fundos, que ele usava como escritório, a polícia encontrou algo no computador. Ele não tinha apagado o histórico de busca, e as pesquisas eram sobre como desaparecer com alguém sem deixar rastro. Mas calma, antes de tirar conclusões, a polícia ainda não tinha nenhuma prova direta ligando ele à menina. Pesquisa no Google não é prova de crime. Ter uma van branca não é prova de crime. E o homem tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. O celular desligado, conta bancária sem movimentação. Ele se tornou o segundo desaparecido desse caso. 2 semanas se passaram. A imprensa já falava em caso encerrado. A esperança da família estava morrendo, até que uma câmera de pedágio, a 80 quilômetros da cidade, flagrou a van branca. Dessa vez, a placa era parcialmente visível.
3 letras, 2 números. Foi o suficiente para cruzar com um banco de dados, e a van estava registrada em nome de uma empresa fantasma. Empresa fantasma, registrada num endereço que não existia, CNPJ aberta há 2 anos e o nome do sócio? Falso. Documento fraudado. Mas aqui vem a parte genial da investigação. O delegado não desistiu. Ele foi atrás do contador que abriu essa empresa. Todo CNPJ precisa de um contador. E contadores guardam tudo. O contador identificou o homem pelas fotos. Era ele mesmo, o vizinho. E revelou algo que ninguém esperava. O cara tinha alugado um sítio a 120 quilômetros da cidade. Pagou 6 meses adiantado, em dinheiro. 6 meses adiantado, em dinheiro. Isso era planejamento. Esse homem não agiu por impulso. Ele construiu uma armadilha durante meses. A polícia montou uma operação para ir ao sítio, 23 dias depois do desaparecimento. BOP, negociadores, helicóptero, ninguém sabia o que iam encontrar. E quando chegaram, o sítio estava vazio. Portão aberto, casa destrancada, nenhum sinal de vida. Mas no celeiro, nos fundos da propriedade, os cães farejadores enlouqueceram, latiam sem parar. E quando os peritos encontraram um porão. Um porão que não constava na planta original do imóvel. Alguém tinha construído aquilo. Recentemente. Com cuidado. Dentro do porão, um colchão, comida enlatada, água, roupas infantis e uma corrente presa na parede. Mas nenhuma criança. A menina tinha estado ali. Os exames confirmaram. Cabelos, fibras de tecido da roupa que ela usava no dia, ela esteve naquele porão. Mas não estava mais. E é aqui que o caso toma o rumo mais sombrio possível. Porque a pergunta que ninguém queria fazer era: se ela esteve aqui e não está mais, para onde ela foi? A polícia vasculhou cada metro quadrado daquele sítio. Trouxeram radar de penetração no solo, escavaram 3 pontos que pareciam suspeitos. Não encontraram nada. E isso, por mais estranho que pareça, era uma boa notícia. Significava que havia uma chance de ela ainda estar viva. Mas onde estava o homem? E mais importante, onde ele estava com ela? O cerco apertou. Alertas em todas as divisas estaduais. Fotos em todos os postos de gasolina. E então, no 28º dia, aconteceu algo que ninguém esperava. A mãe da menina recebeu uma carta. Sem remetente, sem selo. Alguém tinha colocado na caixa de correio durante a noite. Dentro da carta, uma única frase escrita à mão. Ela está bem, mas vocês nunca vão encontrá-la. A polícia analisou a carta. Papel comum, vendido em qualquer papelaria, tinta de caneta esferográfica azul, sem digitais. Quem escreveu usou luvas. Mas um perito grafológico encontrou algo. A letra tinha um traço peculiar na letra R. Um traço que combinava com amostras de escrita encontradas na casa do vizinho. Era ele, tinha que ser ele. Mas saber quem fez e provar são coisas completamente diferentes. E esse homem era inteligente, assustadoramente inteligente. Passaram-se 2 meses. O caso esfriou, a imprensa parou de falar. Os vizinhos foram voltando à rotina, mas a mãe não dormia. Ela ficava acordada toda a noite olhando pela janela, esperando. Porque mãe nunca para de esperar. E foi numa dessas noites, às 3 da madrugada, que ela viu uma luz acender na casa do vizinho. A casa que deveria estar vazia. Ela ligou para a polícia imediatamente. 15 minutos depois, 4 viaturas cercaram a casa. E dessa vez, quando arrombaram a porta, ele estava lá, sentado na sala, no escuro, como se estivesse esperando. A prisão foi sem resistência. Ele não disse uma palavra. Nem durante a abordagem, nem no caminho para a delegacia. Silêncio absoluto. Mas a menina não estava na casa. Reviraram cada cômodo, cada armário, cada tábua do assoalho. Nada. O interrogatório durou 12 horas. 12 horas. E ele não falou, nem uma sílaba. O advogado dele, que apareceu do nada, pago por quem ninguém sabe, pediu para encerrar várias vezes. Mas aí o delegado usou uma tática que eu nunca tinha visto. Ele não pressionou, não gritou.
Ele simplesmente mostrou os desenhos de borboleta da menina, colocou o caderno na mesa e ficou em silêncio. E pela primeira vez em 12 horas, o homem reagiu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E ele disse 5 palavras. Ela está no sítio velho. Sítio velho. Não era o sítio que a polícia já tinha vasculhado. Era outro. Um que pertenceu ao avô dele, décadas atrás. Abandonado. Sem registro no nome dele. A polícia saiu em disparada. Sirenes cortando a madrugada. 40 minutos de estrada. Todo mundo em silêncio no carro, porque ninguém sabia o que iam encontrar. Quando chegaram ao sítio velho, o sol estava nascendo. E entre as ruínas de uma casa de pedra, ouviram um som. Um choro, baixinho, vindo de um cômodo nos fundos. E quando o delegado abriu aquela porta, ela estava lá, viva, assustada, magra, mas viva. 63 dias depois de desaparecer, a menina foi encontrada. O delegado, aquele homem de 20 anos de carreira que já tinha visto de tudo, chorou. Ali mesmo, na frente de todo mundo. A menina foi levada imediatamente ao hospital, desidratada, desnutrida, em estado de choque, mas sem ferimentos graves, pelo menos fisicamente. E agora vem a parte que ainda tira meu sono, porque o que a investigação revelou depois é o que torna esse caso verdadeiramente perturbador. O homem, que vou chamar de R, porque o processo corre em segredo de justiça, não tinha nenhum antecedente criminal. Nenhum. Ficha limpa por 42 anos. Vizinhos, colegas, até a ex-esposa, todo mundo descrevia ele como normal, tranquilo, educado. As 3 palavras que a gente mais ouve quando o monstro mora ao lado. A investigação do computador dele revelou meses de planejamento. Ele tinha fotografado a rua, cronometrado os horários, mapeado as câmeras do bairro, tudo em pastas organizadas por data. Ele sabia exatamente onde a câmera do seu Antônio cobria. E sabia onde tinha um ponto cego. Aqueles 30 segundos em que a menina sumiu, ela entrou no ponto cego da câmera e ele estava esperando ali. A van estava estacionada numa rua paralela, a 50 metros. Ele levou a menina pelo ponto cego, colocou na van e saiu pelo lado oposto. 30 segundos, ensaiado. E as ligações anónimas? Foram ele. Da cadeia não, de telefones descartáveis que ele tinha comprado semanas antes. Ele queria que a polícia encontrasse a mochila. Era parte do jogo. Ele jogava com a polícia. Dava pistas falsas para confundir. Mandou a carta para a mãe para causar desespero. Cada movimento era calculado para ganhar tempo. Mas por que ele voltou para casa? Por que acendeu aquela luz? Depois de 2 meses escondido, por que arriscar? A psiquiatra forense que avaliou ele tem uma teoria. Ele queria ser pego, não por remorso, por narcisismo. Ele queria que o mundo soubesse como ele era inteligente. E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Predadores que transformam o crime em performance, que querem aplausos pelo horror que causam. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Durou 3 dias. A sentença? 35 anos de reclusão em regime fechado. Anã estava no tribunal todos os dias. Não chorou, não gritou. Apenas olhou nos olhos dele quando a sentença foi lida. E ele, pela primeira vez, desviou o olhar. A menina hoje está em acompanhamento psicológico. A família se mudou de cidade. Novo nome, nova escola, nova vida. Pelo menos é o que tentam construir. Mas tem uma coisa que me persegue nesse caso. Uma coisa que a polícia nunca conseguiu explicar. Quando analisaram o porão do primeiro sítio, aquele que a polícia encontrou, descobriram que tinha sido usado antes. Não para essa menina, para outra pessoa. Os exames encontraram DNA de uma segunda criança. Uma segunda criança, que ninguém reportou como desaparecida, que não existe nenhum banco de dados. Uma criança fantasma. A polícia abriu uma nova investigação, mas até hoje, 3 anos depois, ninguém sabe quem era essa criança, de onde veio, o que aconteceu. E R, da cadeia, continua em silêncio. Não fala com investigadores, não fala com psicólogos, sorri quando perguntam sobre a segunda criança.
Esse caso me ensinou uma coisa. O monstro não tem cara de monstro. Ele é o vizinho simpático, o cara que te cumprimenta todo dia. E é por isso que ele é tão perigoso. Se você conhece alguém que age estranho perto de crianças, não ignore. Confia no teu instinto, denuncia. Uma ligação pode salvar uma vida. E se você quer ver um caso ainda mais perturbador, fica ligado, porque o próximo vídeo é sobre algo que a polícia escondeu por anos. E quando você souber, vai entender o porquê. Se inscreve no canal, ativa o sino e me conta nos comentários o que você acha que aconteceu com a segunda criança. Nos vemos no próximo vídeo.